O tema dessa mensagem, irmãos, e eu vou pedir para você repetir bem alto, é eu escolho. Fala, eu escolho. Fala mais alto, fala, eu escolho Barrabás. Ficou difícil de falar? Meio difícil, né? Eu concordo com você. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Diz assim a palavra de Deus: Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Cadê o texto aqui na tela? Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar o povo, um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Somente até aí. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você, né? Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Fala, meu Deus, a cada coração, a cada vida, de uma forma especial. Meu Deus, fala comigo, Senhor, fala com a minha família, fala com cada família que aqui está, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, venha transformar a nossa história, meu Deus. Que nós possamos entender, ó Pai, o Teu reino e viver o melhor que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Jesus, preso, é levado até Pilatos. Nós conhecemos boa parte da história, nós conhecemos a história, nós sabemos como as coisas aconteceram, e os detalhes vêm à tona quando a gente para prestar atenção e identificar tudo aquilo que Deus queria e quer dizer através da sua palavra. Então ali, Jesus, diante de Pilatos, ele é levado até Pilatos, o governador. Algumas Bíblias citam como presidente. Era um cargo de governo, um cargo muito elevado, uma posição muito elevada. E ali, levado até Pilatos, Pilatos, ele constrói ali um cenário que é algo inaceitável. E nós precisamos prestar atenção, porque como que pode o nosso Salvador Jesus Cristo ser colocado ao lado de alguém como aquele homem Barrabás? Como que poderia isso acontecer? E essa figura de Barrabás, ele atrapalha a história, ele atrapalha a nossa leitura. Ele está aqui, parece que causando um desconforto, e é mesmo um grande desconforto. E Pilatos, ele interroga Jesus e pergunta se ele é o rei dos judeus. E ali Jesus declara: olha, a sua boca está dizendo isso. E é a única coisa que Jesus fala, a única coisa que Jesus declara, que Jesus diz ali. Mas na sequência, a mulher de Pilatos, ela procura Pilatos, manda um recado para ele,
Continue na leitura aí a partir do versículo 19, diz assim: E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse Jesus, com este justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos manda dizer para Pilatos: olha, não se meta com este homem, com este justo, não se meta com Jesus, porque eu sofri sonhando a respeito dele, então não tome decisões, não faça besteira. E Pilatos, um homem sábio, ele ouve a mulher dele, e ele entra num lugar numa posição em que ele não sabe mais o que fazer, e ele não consegue tomar uma decisão. E então ele manda chamar Barrabás e constrói esse cenário, porque Jesus ali, ele se mantém calado. Depois daquilo que ele declarou, ele não fala mais nada. E ali, então, Pilatos chama Barrabás. Barrabás era um homem que estava lá preso, com a sua condenação já declarada. Ele iria ser crucificado. Eram 3 ali que estavam para ser crucificados. 3. Um deles era Barrabás. Barrabás era um líder. Barrabás era um grande bandido, um assassino, um homem mau, que fazia atrocidades, irmãos. Barrabás era uma pessoa perseguidora, um baderneiro, alguém que a sociedade não gosta de ter, uma pessoa que a sociedade não queria ter por perto. E Pilatos então constrói um cenário ali, que para mim é uma balança totalmente injusta, algo totalmente estranho. Coloca de um lado Jesus, o justo, e do outro lado Barrabás, o pecador. De um lado Jesus, o Salvador, o nosso Salvador, e do outro lado Barrabás, um bandido, alguém desprezado pela sociedade, alguém que não deveria estar ali, colocado ali para fazer uma balança, para fazer uma escolha. E quando Pilatos pergunta: quem você quer que eu solte? Jesus Cristo ou Barrabás? Porque na cabeça de Pilatos, ele falou: eu vou pegar o pior, eu vou pegar a escória. E não é possível. Com certeza o povo vai pedir para soltar Jesus, porque Barrabás fez muito mal a muita gente. Barrabás prejudicou muitas famílias. É conhecido que ele é uma pessoa ruim, de má índole. E coloca ali um homem justo, Jesus, e Barrabás, o injusto. E ali se constrói isso. E é um cenário, irmãos, que a gente observa isso, e parece muito estranho para nós. Como que seria possível, no mesmo lugar, essas duas pessoas estarem? Como que seria possível alguém preparar um cenário desse, um cenário tão injusto como esse? Mas o povo, eles escolhem Barrabás. O povo decide por Barrabás. O povo estava inflamado, o povo estava instruído. Agora, quando eu falei para você falar bem alto o título da mensagem, saiu baixinho, porque você falou bem forte: eu escolho. E quando eu falei Barrabás, você falou: Barrabás, acho que eu não vou falar esse negócio aí. Não foi assim, irmãos? Mas nós não estávamos lá, não era a gente que estava lá.
E se fosse? A gente ia gritar Barrabás bem forte. Ah, pastor, eu não ia. Era outra época, outro povo, outro pensamento. Tudo que estava acontecendo ali era inadmissível. Irmãos, de um lado o Cristo, o Salvador da humanidade, um homem justo, puro, correto, sem pecado. Do outro, Barrabás, assassino, malfeitor, que causava dano às pessoas, que tinha feito mal a famílias, e já estava ali condenado para morrer. Já havia uma condenação sobre a vida dele. E eu me lembro que o meu pai me contou uma história, há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Meu pai me contou uma história de um homem, que ele estava no corredor da morte. Lá nos Estados Unidos tem pena de morte, em alguns estados. E esse homem estava lá no corredor da morte, porque ele havia assassinado famílias. Ele simplesmente entrava em casas pela madrugada e matava todo mundo. Um negócio horrendo, absurdo. Uma coisa, atrocidades que ele fazia. E ele estava no corredor da morte, e ele havia recebido a sentença final dele, de quando ele seria morto, por injeção letal, por uma toxina, um veneno que era injetado na veia da pessoa, e a pessoa morre. Então já havia sido declarada a pena da morte dele, a data e o horário, tudo certinho. Mas uma TV lá foi procurar ele, uma repórter quis entrevistar ele antes da morte dele, para saber da história dele. E a repórter entrevistando ele, perguntando das atrocidades, das coisas ruins que ele havia feito. E ele foi declarando ali, ele foi falando que ele realmente tinha feito coisas horríveis, coisas que os homens nem imaginam. Mas, no meio da entrevista ele falou assim: hoje, eu sou o homem mais feliz da face da terra. E a repórter se assusta com essa declaração dele, porque ele era um homem mau. E ela fala: mas por que você é feliz? E ele fala assim: porque aqui na prisão eu conheci Jesus, eu ouvi falar de Jesus. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que fizeram coisas ruins. Tem pessoas que ligam a TV e colocam lá naqueles canais que parece que escorre sangue pela tela, de tanta coisa que aparece ali. Tem gente que gosta de assistir essas coisas. Eu tiro isso da minha casa, isso não entra na minha casa. Fica fazendo um sensacionalismo, umas coisas estranhas. E eu lembro que eu via esses programas e a gente começa a sentir raiva. É ou não é? Quem sente raiva às vezes? Pode falar, pecador, não tem problema não. A gente fica com raiva, a gente deseja que essas pessoas às vezes recebam a morte, tenham um pior, porque elas são muito más, elas fazem coisas horríveis. E a gente fica se questionando. A gente questiona às vezes a nossa cabeça, a nossa consciência. Será que eu estou pensando certo mesmo? Mas aquele homem na prisão, ele declara que ele conheceu Jesus, o Salvador. E ele se declara ser o homem mais feliz. E a repórter pergunta para ele: por que que você se sente o homem mais feliz da terra? Como isso é possível? Você vai morrer, saiu a sua sentença. Ele falou: olha, diante dos homens, eu preciso pagar por tudo que eu fiz de errado, e eu vou pagar, já estou pagando, já estou preso, mas a sentença final é que vai quitar toda a minha dívida diante dos homens, que é a minha morte. Mas, diante de Deus, eu me arrependi. Diante do Senhor, eu não queria mais ter feito aquelas coisas, porque Jesus conquistou o meu coração, e eu entreguei a minha vida a Ele. Eu sei que Ele já me perdoou. Diante dEle eu não devo mais nada. Mas, hoje eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque eu sou o único hoje, em toda a humanidade,
que pode dizer com certeza o dia e a hora que eu vou me encontrar com o meu Salvador. Ele sabia o dia e a hora. Irmãos, nós não sabemos. Imagina se nós tivéssemos o privilégio de saber que dia que Jesus vai voltar, de saber que dia que eu vou me encontrar com o meu Salvador. Quando isso vai acontecer? Nós não sabemos, irmãos. Há quantos anos, há quantas décadas as pessoas dizem que Jesus está voltando? Ah, pastor, eu já nem acredito mais nisso. É melhor você rever o seu conceito, porque Jesus vai voltar para todo mundo, quer seja no arrebatamento, quer seja no dia da morte. E nós precisamos estar preparados. Ah, pastor, eu vou esperar o toque da trombeta. Ouviu, perdeu. Se você ouvir é porque já foi. Então não tem o que esperar. Um dia eu estava conversando com um homem, e ele declarou assim: eu era jovem, mais jovem, e eu, na minha cabeça, eu falava com Deus assim, eu criava na minha consciência que podia acontecer qualquer coisa, mas ia dar tempo de eu falar com Deus, ia dar tempo de eu me arrepender, ia dar tempo de eu me reconciliar, ia dar tempo de eu pedir perdão, misericórdia. E aí ele falou que estava na estrada, sofreu um acidente, e não deu tempo. Opa, pastor, mas ele estava te contando. Exatamente, porque ele acordou só no hospital. Agora imagina, se não desse tempo dele falar com Deus, onde ele estaria hoje? Porque estava vivendo na bagunça. Mas hoje se converteu, serve ao Senhor com alegria. Irmãos, nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos se nós vamos sair daquela porta vivos. Não estou ameaçando ninguém, ninguém vai morrer aqui dentro. Ninguém quer morrer. Alguém quer morrer? Não, ninguém. Nós queremos ficar vivos, irmãos. Nós queremos viver muito e muitos anos. E nós queremos isso. Todo mundo quer. Mas só que para todo mundo vai ter o dia de se apresentar diante de Deus. Todos nós um dia teremos que nos apresentar diante do Senhor, diante dEle. Nós vamos continuar a leitura lá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 21, diz assim: de novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois mandou açoitar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Irmãos, o pior cenário já estava feito. O pior cenário: Jesus, nosso Salvador, e Barrabás, o pior da humanidade. O pior exemplo da humanidade estava ali. O pior cenário. Mas, quando nós lemos a nossa Bíblia em João capítulo 3, versículo 16, coloca aí na tela, diz assim: que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente pode achar que foi Pilatos que decidiu pela morte de Jesus, que foi o povo que decidiu pela morte de Jesus, mas a escolha naquela hora
não era do povo. A escolha naquela hora não era de Pilatos. A escolha naquela hora era do próprio Deus. Foi o próprio Deus que decidiu colocar Jesus ali para morrer por amor a nós. Foi o próprio Deus que colocou Jesus ali para sofrer as dores no meu lugar, no seu lugar. Foi o próprio Deus. A escolha não foi do povo. Era o melhor versus o pior. Mas quem decidiu que Jesus seria sacrificado foi Deus. Deus quis entregar o seu filho. Deus quis tornar o seu filho maldito, para que o maldito se tornasse filho. Deus quis fazer o filho dele maldito na morte de cruz, para livrar aquele que estava amaldiçoado pela morte de cruz, para se tornar filho. Esse foi o desejo de Deus. Era isso que Deus tinha de interesse ali naquele momento. Era por isso, foi por isso que Jesus foi entregue por amor a nós. Jesus foi entregue por amor a Barrabás. Barrabás, o pior. Quem é esse Barrabás? A história não fala mais dele. A história não cita mais ele. Somente que ele foi livre dali. A história não fala mais nada a respeito desse homem. Mas eu posso dizer algo a respeito dele. Você quer saber quem é Barrabás? Pergunta para a pessoa do seu lado: você sabe quem é Barrabás? Pergunta. Vamos lá de novo, fala assim: você sabe quem é Barrabás? Agora põe o dedo, aponta o dedo para essa pessoa. Eu estou pedindo para você fazer isso, ninguém vai apanhar aqui. Aponta o dedo para essa pessoa, fala assim: você quer saber quem é Barrabás? Fala com voz de autoridade, fala assim: Barrabás sou eu. Nós estávamos destinados à morte. Nós estávamos perdidos. Aquele lugar era nosso. A morte era para nós. A cruz era para nós. Mas Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus se fez maldito no nosso lugar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ter a vida, para que nós pudéssemos ser libertos. Em João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. E Jesus entregou a vida dele para que os filhos fossem livres, para que você fosse livre. Todas as correntes caíram de Barrabás e ele saiu livre dali. Saiu livre, irmãos. E Jesus, açoitado, foi crucificado no meio de dois bandidos, dos dois companheiros de Barrabás. Mas o chefe, o pior, eu e você, recebemos a vida. A morte era para nós, mas nós recebemos a vida. Agora fica mais fácil de você falar que você escolhe Barrabás. Fica ou não fica? Nós, pecadores, não merecíamos a vida, irmãos. Mas o Senhor olhou para nós com graça, com misericórdia, e nos deu a vida.